Mais um ano está se iniciando e eu quero agradecer a Deus por esse ano que se passou. Com certeza, tantas bênçãos, que Deus fez na sua vida, na minha vida. Talvez não foi um ano perfeito, até porque é quase impossível, a gente ter um ano perfeito, mas com certeza foi um ano que Deus guardou, um ano que Deus nos sustentou. E eu quero trazer uma reflexão hoje, em especial, esse momento que a gente tem de virada de ano, de um novo ano. É um texto que Deus fala muito ao meu coração, o texto de Tiago, capítulo 4, onde Tiago traz uma ideia de alguém que planeja, e esse é um momento onde a gente faz vários planos, Um plano para o ano de 2026, para que a gente comece a fazer academia, comece a se alimentar direito, um novo curso, uma nova faculdade, um novo emprego, um sonho de comprar uma casa. São tantas promessas que nós fazemos, E Tiago ele vai mostrar para nós, capítulo 4, versículo 13 a 17, vai dizer o seguinte: agora escutem vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a certa cidade, onde ficaremos um ano, faremos negócio ali e ganharemos dinheiro. Essa é uma fala comum de todos nós. Nós fazemos esses planos, como essa pessoa que Tiago dá esse exemplo, Hoje ou amanhã iremos a certa cidade. A gente decide muitas coisas, o dia, a hora, decidimos o ano, como nós vamos fazer, a cidade que nós vamos fazer, a forma que nós iremos fazer, o tempo, ele vai dizer aqui, onde ficaremos um ano. Nós pensamos, daqui 2 anos, 3 anos, eu vou fazer isso, eu vou comprar isso, faremos negócio ali e ganharemos dinheiro. Com certeza, quem não quer, ter uma vida melhor, ganhar um pouco mais de dinheiro, um salário melhor, todos nós pensamos nisso para a nossa família, para um conforto, e isso não é pecado. Mas há um erro comum de ano novo que a gente tem, e aí a primeira coisa é planejar como se Deus não existisse. Até porque, o versículo 14, Tiago vai mostrar para nós como sabem que lhes acontecerá amanhã. A gente não sabe como vai ser o ano de 2026. A gente planejou o ano de 2025 e com certeza muitas coisas fugiram do nosso controle, aconteceram coisas que a gente nem tinha pensado, nem tinha planejado. Por isso que planejar como se Deus não existisse é um grande erro que nós temos na virada do ano. Nós fazemos planos, mas muitas vezes nós nem consultamos a Deus. Olha, não é errado planejar. Não é errado você sonhar, não é errado você anotar lá os seus sonhos, os seus projetos para o novo ano, mas o grande erro é a gente planejar as coisas sem consultar a Deus ou sem se colocar diante de Deus. E muitas vezes nós sonhamos, nós vamos lá e corremos atrás das coisas, mas esquecemos que é Deus quem dirige as nossas vidas. E aí, quando há algo errado nas nossas vidas, a gente vai lá e pede a Deus, por que aconteceu isso comigo? Sendo que nós nem consultamos a Deus, nós nem pedimos direção de Deus. Por isso que o novo ano costuma gerar várias metas, várias expectativas. Mas eu quero desafiar você, antes de você colocar qualquer expectativa para o novo ano, antes de você colocar qualquer projeto para o novo ano, é você dobrar o seu joelho, se colocar diante de Deus e falar: Deus, o que o Senhor quer para mim nesse novo ano? Porque foi para isso que nós nascemos, nós não nascemos para cumprir as nossas vontades. Você que é crente em Jesus, cristão, você precisa entender, eu preciso entender que eu não nasci para cumprir os meus sonhos, eu nasci para cumprir o que Deus quer na minha vida. Por isso, antes de qualquer planejamento, antes de planejar o seu ano, consulte a Deus, coloque Deus no centro da sua vida. Outra coisa também é que a gente esquece da grande realidade que a vida é breve. Sabe, esse ano pessoas se foram. Pessoas talvez que você conhece, um familiar, um amigo morreu, e que tristeza a gente passar por isso. Mas a grande verdade é que todos nós vamos passar por isso. A gente não sabe se vai ser em 2026, eu não quero isso, eu não desejo isso para você e para ninguém. Mas a gente não sabe se vai ser em 2026, 2027, 2028, nós não sabemos. Somente Deus sabe a nossa vida. Agora, a grande verdade é que a vida é breve. Tiago vai dizer que a nossa vida é como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, a neblina, tem lá um momento da neblina, ela vai passando, mas logo, talvez o sol aparece, já some a neblina, o dia começa a amanhecer, já some a neblina. Então, o ano parece longo, a gente pensa, nossa, são mais de 300 dias, há tantas coisas que eu possa viver, mas a gente não sabe o que irá acontecer. Nós não sabemos como vai ser o nosso dia de amanhã, a vida é frágil. Por isso que lá em Salmos nós vamos ver, se não me engano, Salmos 90, que o salmista vai dizer, ensina-nos a contar os nossos dias,
porque a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, por isso que nós precisamos viver o hoje, porque nós não controlamos o amanhã. Viva um novo ano com senso de urgência. O que eu quero dizer com isso? É que viva esse ano como se fosse o último ano da sua vida. Porque em muitas coisas você vai mudar, você vai ver. Viva como se 2026 fosse o último ano com a sua família. Porque eu tenho certeza que você vai priorizar a sua família. Viva como se fosse o último ano, porque muitas vezes nós vamos deixando as coisas de Deus para a última hora, para os últimos dias, porque a gente pensa, não, eu consigo amanhã, eu deixo para amanhã, para outro dia, a gente é assim. Mas quando nós vivemos como se fosse o último dia, nós priorizamos o que realmente importa. Por isso que a forma correta para a gente viver um novo ano é na dependência de Deus. Tiago vai dizer, versículo 15, o que nós deveríamos dizer é, se o Senhor quiser, nós viveremos ou faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, sabe? Se Deus não quiser, a gente não consegue fazer nada. Se Deus não quiser, a gente vai errar, a gente vai pisar na bola, a gente vai falhar, a gente vai se entristecer, porque não é simplesmente uma expressão religiosa, mas é uma atitude de coração que a gente precisa entender que se Deus não quiser, nada vai acontecer. Ou talvez algumas coisas irão acontecer, mas totalmente fora do controle de Deus, do nosso controle. Por isso, troque o eu vou fazer no ano de 2026 por se o Senhor quiser, o ano de 2026 vai ser assim. Se o Senhor quiser, eu vou conseguir adquirir essa casa, esse carro. Se o Senhor quiser, eu vou comprar isso. Se o Senhor quiser, eu vou conseguir. Porque sem Deus, irmãos, sem Deus a gente não é nada, nós precisamos do Senhor. Por isso, planeje o seu ano. Não é pecado você planejar. Sonhe, coloque metas, trajetos, coisas, sonhos para o ano de 2026. Mas antes de tudo, viva na dependência do Senhor. Dependa de Deus. Dependa como se fosse o seu último ano. Dependa como se fosse realmente tudo sobre o Senhor. E na verdade, tudo é sobre Deus. Se Deus não quiser, nós não vamos conseguir nada. Não falta conhecimento, não falta planejamento. O que falta para nós é obediência ao Senhor, é a dependência de Deus. Tem pessoas que falam, não, é porque você precisa se planejar mais, você precisa fazer correto, escrever os seus projetos, você precisa mentalizar, você precisa ir atrás, acordar às 4 horas da manhã, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Sabe o que você precisa? Se colocar diante de Deus e depender do Senhor. Colocar a sua vida, colocar o seu coração, os seus planos, os seus projetos e dizer, Deus, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, nós não vamos conseguir sem Ele, nós dependemos dEle. Por isso, o ano novo não precisa de promessas ousadas, mas sim de um coração dependente do Senhor. O ano novo não precisa de metas, projetos, sonhos, não. O novo ano, sabe o que precisa? De uma decisão de Deus. Eu estou aqui dependendo do Senhor. Se o Senhor quiser, eu vou fazer. Se o Senhor não quiser, tudo bem. Eu quero obedecer ao Senhor, eu quero obedecer à tua vontade. Planeje, sonhe, mas viva todos os dias dizendo, se o Senhor quiser. O melhor jeito de começar o ano é reconhecer que o amanhã pertence a Deus, não pertence a nós, não pertence ao governo, não pertence aos sonhos, à empresa, pertence ao Senhor. Amém? Vamos orar? E o meu desejo é que Deus derrame as bênçãos do céu sobre a sua vida, sobre a sua família nesse ano de 2026. Que Deus abençoe o seu ano, que você possa viver o extraordinário de Deus nesse novo ano. Mas acima de tudo, coloque Deus no centro da sua vida, no centro da sua história. Coloque Jesus no centro de tudo, porque é Ele quem deve governar as nossas vidas. Mais um ano está começando, mais um ano nós vamos iniciar. E não se esqueça, se você chegou até aqui, foi por causa de Deus. Não foi por causa do seu mérito, não foi por causa das suas forças, foi porque Deus quis. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado por mais esse ano que está se findando. Obrigado por esses momentos que nós podemos ter com as nossas famílias, amigos, familiares. É tão bom a gente olhar para trás e ver a Tua mão sobre as nossas vidas. Mas Deus, nós queremos orar agora para que o Senhor dirija mais uma vez, mais um ano as nossas vidas. Nesse ano de 2026, a gente planejou, a gente sonha, a gente escreve metas, Deus, mas acima de tudo, que o Senhor possa governar, que o Senhor possa ser o rei das nossas vidas.
Deus, se o Senhor quiser, nós vamos. Se o Senhor não quiser, nós não vamos. Nós dependemos de Ti. Sem o Senhor, nós não vamos a lugar algum. A nossa vida é como uma névoa, a nossa vida é como uma neblina que passa, uma neblina que logo acaba. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Por isso, Deus, nós confiamos e nós dependemos do Senhor. E nós entregamos mais um ano a Ti. Deus, que mais um ano a gente possa viver para o Senhor. Que mais um ano o Senhor possa governar as nossas vidas, o nosso coração. Obrigado por tudo. Esteja com a sua mão poderosa sobre as nossas vidas durante esse ano. Esteja conosco, nos abençoando, direcionando, guiando os nossos passos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe esse ano, um ótimo 2026. Estamos aí a Betel com vários sonhos e planos também por ano de 2026. Até mais. Lembrando que nós estamos em recesso e nós voltaremos em janeiro, no segundo final de semana de janeiro. Eu espero vocês. Até mais. Deus abençoe.